Fala aí, boa noite. Vamos aí para mais um episódio do Abobrinhas, né? Tô aqui o Xande no comando, Range, Neves e André aí comigo, para a gente falar aí umas abobrinhas sobre a primeira rodada da Copa do Mundo. Vamos começar aí o primeiro tema, fim de primeira rodada, destaques positivos aí desses primeiros jogos. O que vocês acharam aí, os destaques que vocês querem levantar aí logo de cara? Caraca, são Bom, só vamos 24 jogos, para mim começar. parece muito mais. Mas vamos começar pelos favoritos, né? A França e a Argentina vencendo com autoridade, acho que foi um bom destaque. Vencendo tranquilamente, enquanto Espanha e Portugal, talvez um destaque negativo. E talvez uma surpresa aí pelo resultado da primeira rodada, os Estados Unidos. A gente citando os Estados Unidos de novo aí, pela facilidade que venceu. A gente pode falar também da Inglaterra, que também é outra, que também venceu uma situação difícil, a Croácia. Então, acho que os destaques são de repente, esses os principais aí, times. Alguns vencendo, outros perdendo. Cara, Eu acho. Vai lá, Fala aí, Thiago, Range. vai lá. Não, porque eu concordo com o André, especialmente acho que a França e a Argentina mostraram muita força, né? Porque a França, especialmente, que o jogo tava meio amarrado ali pelo tempo, não tava dando certas coisas, aí voltou, cara, voando, definiu o jogo rápido até, com certa tranquilidade. Inglaterra parecido também, apesar de não estar no patamar da França e da Argentina, né? Em termos de expectativas. O jogo desenhou de uma maneira que eles estavam jogando muito bem, só que acabaram sofrendo os gols ali no primeiro tempo. Só que eles voltaram como se nada tivesse acontecido. Voltaram fortes, firmes, conseguiram construir o placar, ficou até barato. A gente até conversou sobre isso, né? E contra um adversário qualificado, então faz muita diferença. É negativo, concordo com o André também. Portugal achou o gol cedo, então tinha tudo para ser um jogo tranquilo, né? A gente sabia que, pelo que a gente viu, não de assistir os jogos, mas que em termos defensivos, a seleção do Congo não era tão vulnerável assim. E acharam um gol cedo, só que o jogo não se desenhou, não se abriu, né? Então, sofreram um gol no final do primeiro tempo, se não me engano, e não conseguiram criar o suficiente para nem chegar perto de uma vitória. Então, destaque negativo com certeza. Pra mim, eu diria que o meu maior destaque positivo foi. Porque, assim, eu acho que a França todo mundo já meio que esperava, né? Os jogadores são muito fortes, tem um time individual ali muito bom. Já é um trabalho um pouco mais longevo também. Então, pra mim, assim, destaque positivo eu diria que foi a Inglaterra. Assim, eu sinceramente não esperava a Inglaterra tão forte. Esperava forte, mas eu acho que eles me impressionaram ainda mais aí na primeira rodada, mais do que eu tava esperando, porque a Croácia, como bem falado, é um time bem bom, assim, por mais que os jogadores ali sejam um pouco velhos, tipo o Modric fez um pênalti ali dando mole, mas, enfim, um 4-2 na primeira rodada é de impressionar, assim. E acho que o destaque principal pro Harry Kane, cara, esse cara é absurdo, assim. A gente vai falar um pouco depois sobre quem a gente acha que vai ser o artilheiro e tal. Eu já vou adiantar aqui que eu acho que vai ser o Harry Kane. No meu bolão botei o Harry Kane com certeza. Eu acho que a gente não consegue falar que o Messi é um destaque positivo, porque o Messi é o Messi. Assim, acho que todo mundo já esperava o que ele ia fazer. Talvez um Tinha hat-trick. gente achando que ele tava velho. Já Assim, vai velho em ele campo, tá, né? né? Ter sido Mano, expulso, né? velho ele tá, mas assim, não muda nada, né? O cara fez um hat-trick, concordo que ele tinha que ser expulso, mas assim, dito isso, dito que ele não foi expulso, e dito que o VAR nessa Copa tá muito bizarro, né? Muitos lances Não, aí que a pô. gente não esperava. Pô, pênalti que não era pra ser pênalti, expulsão que não era pra ser expulsão, enfim, depois a gente vai falar sobre isso. Mas destaque, assim, eu diria que foi a Inglaterra. Eu acho até a Inglaterra um pouco mais favorita que a Argentina nessa Copa, sinceramente. A Argentina, assim, no dia que o Messi tá inspirado, você pode esperar o que for, né? Mas, assim, talvez no dia que ele esteja sendo poupado ou que não jogue o jogo inteiro, eu acho que a Inglaterra tem uma força muito maior do que a Argentina, sabe? E destaque, assim, aí o Xande perguntou aqui destaque positivo, né? Mas, assim, acho que não dá pra gente não falar do Cristiano Ronaldo, que ontem, sinceramente, assim, cara, Portugal acho que foi mal muito por conta dele, cara. Eu acho que o time busca muito ele e ele não consegue entregar mais, entendeu? Acho que o Portugal tem um time muito forte, principalmente no meio do campo, jogadores muito bons, mas, cara, acaba que o Cristiano Ronaldo é o protagonista do time e não consegue entregar, entendeu? E eu acho que isso vai acabar afundando Portugal, sinceramente. Mas vamos ver, vamos ver. A última Eu ia Copa botar ele acabou como. perdendo a vaga, né? Vamos ver se acontecer isso também. Vão tirar ele no meio da Copa do time. Eu botei aqui, eu pensei como destaque positivo. Eu acho que também nessa primeira rodada, acho que teve. O nível não caiu muito do jogo, né? Acho que essa era uma preocupação quando a Copa aumentou para 48 seleções. E seleções que a gente esperava que tomassem uma goleada.
conseguiram fazer bons jogos, né? Tipo, a Alemanha conseguiu ganhar de 7-1 de Curaçao, a diferença é muito grande, mas tu vê que Curaçao ainda conseguiu um golzinho ali que deu uma certa alegria aí para todo mundo, né? Ficou aquele 1-1 ali, todo mundo sabia que aliás, todo mundo achava que não ia durar, mas agora vendo que Espanha empatou, Portugal empatou, também não custava nada durar aquele empatezinho de Curaçao. Mas acho que outras seleções ali que de repente esperava-se menos, né? Tu vê o Catar conseguiu fazer um jogo que foi dominado pela Suíça, mas no final buscou empate, apesar de hoje ter já tomado uma goleada do Canadá. O Haiti não foi goleado pela Escócia, ainda que a Escócia também provavelmente não goleie ninguém. A Austrália fez um bom jogo. Costa do Marfim e Equador foi um bom jogo. Holanda e Japão foi um bom jogo. A Suécia goleou ali a Tunísia, acho que foi um jogo que surpreendeu, mas Bélgica e Egito foi um bom jogo. República do Irã e Nova Zelândia também foi um bom jogo, né? Claro que o nível técnico acaba ganhando o jogo, mas pô, você tem um 2-2 ali movimentado, com gols, lá e cá, com diversas chances, né? Você teve Espanha e Cabo Verde, que ainda que não tenha sido, né, um jogaço, porque obviamente o controle ficou todo com a Espanha. Foi um jogo ali, né, divertido pelo placar que foi, né? Pela ansiedade ali que se deu, né? A França e Senegal foi um bom jogo. Noruega e Iraque teve um pouco mais de domínio da Noruega. A Jordânia conseguiu ali, em alguns momentos, fazer frente com a Áustria, se não me engano, terminou até o primeiro tempo com mais finalização, né? Ficou um jogo ali até ali quase a segunda metade do segundo tempo bem equilibrado. Ontem a gente teve um Uzbequistão e Colômbia também que foi bom. Então, assim, acho que, pelo menos nessa primeira rodada, talvez com os times mais tensos, com os times, de repente, mais fechados, com um pouco menos coragem, os jogos ficaram ali bem bacanas, né? Acho que a maioria que não conseguiu matar o jogo, quem não fez 2-0, muitos deles tomaram um empate, né? Tomaram 1-1, alguns tomaram, acho que só teve uma virada, na verdade, mas né, quem ficou nesse cenário de Portugal, que não criou chances, fez 1-0, não criou chance, tomou empate. A Suíça criou algumas chances, não matou o jogo, tomou empate. Até o Marrocos, se a gente pensar ali pelo início dele contra o Brasil, né? Que eles amassaram, a gente podia ter tomado 2-3, eles não aumentaram o placar, tomaram empate. A Alemanha ali, né, quando diminuiu um pouco o ritmo depois do primeiro gol, tomou empate também, claro que depois atropelou. A Holanda foi um pouco melhor que o Japão, tomou empate, acho até que teve muito empate, né, nessa primeira rodada, né? Nova Zelândia já foi empate, Bélgica e Egito foi empate, Uruguai e Arábia Saudita foi empate, Espanha e Cabo Verde foi empate. Então, acho que isso mostra um pouco do equilíbrio aí, que acho que não prejudicou tanto a Copa. E tem um outro ponto também que, assim, acho que nessa primeira rodada mostrou que os times estão bem físicos, né? Fisicamente, assim, tá todo mundo bem, assim, pelo menos nessa primeira rodada a gente não sabe como é que vai ser os próximos jogos, mas tendo uma boa distância entre os jogos ali, a tendência é se manter assim, né? E um ponto que acho que muita gente tinha medo dessa Copa do Mundo nos Estados Unidos era a questão do calor. A gente viu bastante na Copa do Mundo de Clubes do ano passado, os times sofrendo com o calor. E até agora, pelo menos, assim, pode estar quente lá, mas eu não acho que isso se refletiu em campo, sabe? Acho que os times estão conseguindo correr até o final. As 5 mudanças ajudam também, a parada para hidratação acho que também ajuda, mas ainda assim, estamos vendo bom futebol e mesmo nos jogos que não são tão bons tecnicamente, os times correndo até o final, assim. Então, acho que isso é um ponto positivo. E uma outra coisa também, assim, na Copa do Mundo de Clubes a gente viu muitos jogos parando por causa do tempo, né? Aquela questão de furacão ou chuva e tal. Até agora não vimos isso. Então, ainda bem, porque eu acho que isso quebra muito o ritmo do jogo, assim. Mas teve quase, tá, Neves? Teve uns jogos aí que tava no alerta e foi por alguns quilômetros. Então, eu acho que vai acontecer ainda, tá? Vai acontecer, eventualmente, mas ainda não aconteceu. Imagina, acontece no meio do mata-mata, mano. Não tem como, né? É muito ruim, cara. Tipo assim, no meio das oitavas de final, prorrogação. Imagina. Pô, não dá, cara. Acho que teve algum jogo que tava, acho que 25 quilômetros, que começaram a avisar, assim, aviso de tempestade. Porra, sei lá. Eu prefiro que não pare também, mas... Pelo menos eu já acho que essa pausa de hidratação já quebra um pouco, né? Por exemplo, o Brasil voltou muito melhor depois da primeira pausa de hidratação. A gente estava sendo amassado, né, pelo Marrocos até essa pausa. Eu acho que isso é um pouco ruim pro futebol, não combina muito, mas fazer o quê? Pô, assim, eu acho que o jogo meio que vira de 4 tempos, de certa forma, sabe? Porque é uma pausa considerável de tempo. Então, assim, e você vê que de fato muda o jogo, né? Geralmente os jogos, quando eles estão desenhados de uma maneira no primeiro tempo, aí tem a pausa, o time faz um ajuste ou outro. Então, assim, pelo menos eu gosto, porque dá mais nuances para a partida, assim, mais variações. Não sei se vai ficar assim para
para clubes também, né? Se vai ter isso no Campeonato Brasileiro, etc. O tempo que é, mas eu particularmente gostei, que deixa o jogo mais movimentado. Dá mais oportunidades de mudança também. Já tá tendo dentro do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Não A gente tem obrigatório. também. Mas Acho tem Acho que alguns só em que alguns jogos, não todos. Acho que é. naqueles do início do ano, Acho que que é era menos verão. tempo também. Eu acho que é menos tempo também, se eu não me engano, tá? Acho que é 2, não sei. Posso estar falando besteira. E quais destaques negativos aí para vocês Acho da que a gente primeira acabou rodada? falando, né? No meio ali, mas enfim, eu acho que Vamos entrar em vamos falar do consenso em um, Brasil. então. Qual foi o pior que Brasil. vocês acham de todos, assim? O Brasil, pô. É que o Brasil jogou com uma equipe cara. muito forte, cara. Assim, Eu mais o acho, Brasil em eu termos acho. de performance, eu não acho que foi, tipo, o performance foi muito ruim. Mas o Brasil jogou com uma equipe muito forte, pô. Temos que entrar. Não, Cara, assim, assim, forte, mas comparado à assim, em Espanha, termos por de exemplo. expectativa, Eu acho tudo que bem. eu acho que é a Espanha. A Espanha foi pior, pô. Também acho a Espanha, mano. Eu Mas o acho que Brasil ficaria continua entre. sendo muito forte. É a maior discrepância. Eu acho que a Mas assim, Espanha tudo bem, Portugal, mas eu acho que a Espanha ainda é mais, assim, se for colocar um Paraguai não primeiro, eu acho que entra a nessa, Espanha não? pela diferença de não, acho que Paraguai, Paraguai eu não não. esperava muito do Paraguai, A não. Não se esperava muita a coisa, Espanha, né? Não se se eu não me esperava engano, muita Vocês coisa não do Paraguai. esperavam muito do é Paraguai? porque a Espanha acho que era não. A Espanha Ele era tá top zoando, pô. 2, né? Eu sei que tá zoando. A Espanha era top 2 nas casas de apostas, se eu não me engano, acho que até em algumas, enfim, todas era primeiro. Então, pô, pegou Cabo Verde. Acho que Cabo Verde é pior do que o Congo, consideravelmente pior que o Congo. Então, comparando Espanha com Portugal, para mim, Espanha claramente foi o pior da primeira rodada. Portugal em segundo. E querendo puxar também uma sardinha para a gente, acho que o Brasil foi muito mal também. Talvez, assim, o pior futebol de Espanha, Portugal e Brasil foi o Brasil. Tudo bem que Foi. o adversário mais Foi. qualificado, o adversário mais qualificado, mas a gente não mostrou nada no jogo, então, para a gente estaria nessa ordem, provavelmente, né? eu acho que assim, eu concordo que a Espanha foi mais decepcionante na primeira rodada. Só que ainda assim você vê o jogo da Espanha ali contra Cabo Verde, você vê um time entrosado, né? Por mais que assim, porra, eles não tenham feito gol em Cabo, fizeram gol, mas empataram o jogo. Não fez, pô. A Espanha foi Foi 0x0. 0x0, tá? Foi 0x0. Mas assim, ainda assim, por É. exemplo, entrou o Yamal, não conseguiu fazer muita coisa, mas você vê que o time tem uma casca ali, né? O time é entrosado, vamos dizer assim. Tentou e não conseguiu fazer o gol. Um esperado vozinho ali no gol também. Obviamente tinha que ter feito o gol, óbvio, tinha que ter ganhado o jogo. Só que assim, em termos táticos, cara, o Brasil. Se é o Endrick no Ferran Torres. Cara, Se é o o Endrick no second Ferran gol Torres, eles teriam do... ganho o jogo, eu acho. Faltou um pouco Então, de. exato. Então, Faltou Esse. também pra mim, esse cara mais. justamente por isso, para mim, eu ficaria entre Espanha e Portugal, mas minha maior decepção foi Portugal, assim, porque a Espanha, se você ver o jogo da Espanha, é um adversário mais fraco, sim, mas eles dominam o jogo completamente. Exato. Eles conseguem criar algumas chances de gol, só que eles falham tecnicamente, assim, o Ferran Torres perdeu na pequena área que ele estou na trave, depois sobrou uma O Oyarzabal também perdeu fraco ali. no meio do gol. Teve uma cabeçada do Cucurella livre, que ele também cabeceia fraco no meio do gol. Mas Foram 27 chutes. Agora, se eu falar para você que foram Congo e poucas Portugal... chances claras. Mas foram poucas chances claras, né? Não, pô, foram umas 20 chutes dentro da área. Qual que é o Pô, XG Teve aquela deles? bola na trave. Não, XG mas não teve. Assim, você conta na sua mão, assim, acho que é aquela chance, assim, tipo, realmente, essa do Ferran Torres, se não me engano, teve duas do Ferran Torres. Foram duas. Então, mas teve uma do Cucurella, teve uma do... Mas, assim, é muito pouco para uma Espanha contra o Cabo Verde, mesmo com enfim, essa falta de técnica. Vou botar aqui, 2.1, aqui, né? ó, 2.1 de 27 finalizações, muita finalização de dentro da área. Eu acho que a questão da Espanha ali foi como o Neves falou, você vê a estrutura do time. Assim, o time tinha dois desfalques que são muito importantes para a estrutura do time, que é o Yamal e o Nick Williams, que são os caras que realmente fazem a diferença. Porque a Espanha sem o Nick Williams e sem o Yamal ficou parecendo a Espanha dos outros anos, né? Que é aquela Espanha impotente, que roda a bola e não chega a lugar nenhum. Mas a Espanha dominou o jogo e ela teve a chance. Vamos supor, se uma bola do Ferran Torres daquela ele chuta um pouquinho melhor, essa discussão já não existiria. A gente vê aqui, se a gente for ver, 27 finalizações, dominou lá o jogo, correu, teve escanteio,
Você vê que a Espanha realmente dominou, e se de repente uma bola do Ferran Torres entra, do Oyarzabal, que foi o cara bloqueando, um pouquinho mais de capricho, de repente, na finalização, eu acho que, de repente, abriria a porteira. O contrário, para mim, de Portugal. Portugal, para mim, juro por Deus, eu sabia que Portugal não estava bem com o Roberto Martínez, né? Que ele é contestado, que tem um time muito bom e não entrega. Mas, assim, o que ele fez, o time, a pobreza do time é, assim, gigantesca, assim, porque você vê aqui, eles não tiveram em nenhum momento aquela pressão, de fato, da Espanha contra um time que é igualmente fraco, que é o Congo. Né? Não sei mensurar quão mais forte o Congo é do que Cabo Verde. Se eu não me engano, o Congo veio pela repescagem, Cabo Verde veio direto. E você vê que Portugal teve 7 finalizações. Como é que você tem 75% de posse de bola e tu tem 7 finalizações? Olha isso aqui. Olha as finalizações de Portugal. Sim, sim. Tipo assim, também, Xande, que eles finalizaram menos. O destaque da Espanha, o destaque do jogo da Espanha foi o goleiro, pô. O Vozinha, né? Então, tipo, acertaram o gol, né? Então, tipo, não foi em Portugal. A única bola no gol de Portugal foi o gol do João Neves. Assim, se você vê, Congo finalizou mais que Portugal. Como é que você joga contra Congo? E aí esse é o pecado para Portugal. Ele teve a bola igual a Espanha, não criou igual a Espanha e também não anulou o Congo, como a Espanha, de certa forma, anulou o Cabo Verde. Você não teve nenhuma chance de Cabo Verde. Acho que no final, na última bola, teve um chute e uma cabeçada no escanteio. Mas do Congo, ele foi várias vezes para o ataque, né? Você vê aqui as chances do Congo não são tão diferentes das de Portugal aqui. Teve esse chute na entrada da área ali no primeiro tempo, teve uma bola na trave que veio daqui de um chute que estava impedido, né? Portugal também teve um gol impedido, mas assim, Portugal não criou nada. Se você pegar o que os caras fizeram, você troca aqui, a Espanha, se não me engano, trocou 800 passes. Portugal trocou 17 passes a menos e criou 20 finalizações a menos. Ele teve 75% de posse de bola. E você olhava... Olha o XG do Cristiano Ronaldo ali embaixo. Viu? Não, mas ali é da finalização só. Aí você pega... E Portugal, além de tudo, teve a vantagem de ter feito o gol cedo. Então, assim, em tese, o jogo se abriria para Portugal. E foi justamente isso que aconteceu. Não que o jogo tenha se aberto a Portugal, mas Portugal sentou numa vantagem, que a primeira finalização de Portugal foi o gol aos 6 minutos, e a segunda finalização, se não me engano, foi uma do Bruno Fernandes aos 79. Aos 79 não, aos 39. Então, acho que... O XG do Congo foi maior que o de Portugal, pô. Foi 0,8, Portugal foi 0,6. Então, assim, depois Portugal ficou... aqui, 39 do Bruno Fernandes. Então, Portugal terminou o primeiro tempo com 2 finalizações. Assim, foi um time, assim, muito pobre de ideias, de todas as formas. Assim, você não viu um time que estava ali martelando, que estava criando, que estava meio que em cima. Você vai ver que é um time engessado de todas as formas. Assim, tu olha para o time aqui e você fala assim, o que eles fizeram em campo, né? Tipo assim, que nem você falou, se fosse o Endrick no lugar do Ferran Torres, a Espanha teria ganhado. Agora, quem que tu trocaria aqui no time de Portugal para fazer o Portugal ganhar naquele jogo que ele jogou? Teria ninguém. Mas assim, na minha opinião também, o meio-campo que a gente elogia tanto, e eu vou colocar o Bernardo Silva também dentro desses jogadores aí, e até o Pedro Neto, todo mundo foi muito ruim, foi muito mal também. Não foi só o Cristiano Ronaldo que foi mal, né? Não tô falando Cristiano Ronaldo, foi todo mundo mal. Foi todo mundo muito mal. O Bruno Fernandes foi mal. O João Neves fez o gol, mas também não teve uma partida brilhante. Eu achei que todo mundo foi mal, assim. Não foi mal, não. Não, Bruno Fernandes acho que não. Sim, não teve uma... Porque essas grandes chances passam pelo meio campo, pelos pontas, né? Mas isso para mim passa foi um time muito mal, assim, todo mundo foi muito mal. A questão no final parecia que o Cristiano, tipo assim, era bola na área pro Cristiano no final, pareceu que o jogo era isso. Tava teste. Aqui eu nem tô falando especificamente do Cristiano, tô falando assim, justamente como time, assim, vamos supor, você pegar aqui e você vê o Bruno Fernandes, olha o mapa de calor dele, todo mundo que vê ele jogar sabe que ele não joga aqui. Por que ele não vem para cá? Se ele cai pela esquerda, se você pegar a temporada dele do Manchester United, ele tem várias assistências que vêm daqui, que tem tudo a ver com o jogo do Cristiano Ronaldo, que é aquele cruzamento que vem por aqui, que é mais difícil para a zaga cortar, e o cara entra aqui completando. Muito mais do que esse cruzamento aqui aberto. Ele é um cara que cruza muito bem. Então, o time de Portugal, um time engessado, assim. O Bruno Fernandes está aqui, o Vitinha está parado aqui, também querendo para a esquerda. Pô, como é que você tem o Vitinha, né? Você fala, né? Olha isso aqui, não deu um passe para dentro da área. Como é que você tem 130 passes num jogo e nenhum deles é para dentro da área? Totalmente diferente do PSG, né? Como é. Até o do Bruno Fernandes, você vê, tem poucos passes aqui. Tem os escanteios, tem esse passe aqui, tem algumas bolas longas esticadas que deram errado, tem esse passe aqui. Então, assim, né? O Portugal era muito lento com a bola no pé, muito lento aqui o João Neves.
o Bernardo Silva eu não acho que funcione tanto assim, aberto pela direita, né? Porque ele não é um cara que dribla e parte em velocidade, ele é muito mais um cara do drible e passa, né? Um jogo mais cadenciado, e ele ficou parado aqui, escanteado na direita, né? Até que quando o Francisco Conceição entra, ele entra muito mais incisivo. Então, assim, eu realmente fiquei chocado com um desempenho pobre, assim, de Portugal. Muito pobre. Achei patético. Assim, Foi. acho que assim, os jogadores têm a culpa, óbvio, mas achei que isso também passa muito pelo técnico, porque eu não acho que o Bruno Fernandes tenha decidido ficar parado na esquerda, por exemplo. Ou que o Bernardo Silva queira ficar parado aqui encostado, que é totalmente diferente do que ele faz. O Bernardo Silva Então, sentiu uma lesão porque ele saiu cedo, né? Tô lembrando aqui ele tomou agora. amarelo, ele tomou amarelo e não jogou nada. Ele saiu no Aí saiu. intervalo, eu acho. Se não me engano. Ele Ele tomou saiu e amarelo, botou, teve. aí botou o Francisco Conceição, que entrou bem até. Eu achei ele Ele é bem, um esse cara. ele é um cara de drible, mais insinuante, assim, tal, mas também é isso, né? Tipo assim, um time muito espaçado, muito... Talvez até um pouco parecido com o Brasil, assim, parecia um time de totó, assim, o Vitinha tava aqui, o Bruno Fernandes tá aqui, o Pedro Neto tava aqui, o Bernardo Silva tá aqui, aí você passa a bola pra cá, passa a bola pra cá, passa a bola pra cá. Se ninguém se movimentar, o jogo não anda, né? Ainda mais com uma linha de 5 aqui. Então, achei Portugal realmente horrível. Vamos entrar em consenso, então. Nossos amigos lusitanos foram pior, então. Os ibéricos ali decepcionaram, né? Yeah. A Península Ibérica O foi Tratado de Tordesilhas lá. foda. E o que vocês viram aí de Vamos fazer um surpresa, combo né? aí. Vamos fazer um combo, então. Qual o combo? Pô, é esse que a gente falou, pô. Espanha e Tá, Portugal. sim. Sim. Espanha e Portugal. E as surpresas positivas aí que a gente não esperava? United States of America. Eu acho que até cara. abordou um pouco, mas o que você falou quando você começou, Xande, que é a competitividade que não está tão abaixo quanto a gente achou que seria. A gente achou que seria uma Copa com muitas babas, né? E com alguns jogos muito fracos, mas não está sendo isso. Eu pelo menos, não estou enxergando dessa forma. Estou achando os jogos bem divertidos, assim, muito mais parelhos do que alguns eu esperava. A própria Colômbia ontem, né? Colômbia ontem, cara, flertou ali com o empate ali, porque tomou um empate no final do jogo, acabou conseguindo achar o segundo gol logo depois do empate, mas você não acha que esse segundo gol na sequência ali, cara, ia complicar o jogo, porque o Uzbequistão não tá conseguindo chegar, então... Então, isso foi uma coisa que eu achei, assim, que eu fiquei pensando se isso poderia ser por causa do calor, mas também não sei julgar, mas, tipo assim, achei que os times estão muito acomodados no 1-0, assim, achei que realmente teve muito time que abriu e estava comandando o jogo e abriu o placar e meio que relaxou, assim, né? A Escócia fez isso, né? Sentou a bunda lá atrás. Mas acho que a Escócia faz isso em todos os dias da vida dela. É padrão. Tipo assim, se tiver 0-0 vai fazer igual, mas assim, achei que muitos times Mas era o relaxaram, assim, Haiti, né? mas aí que tá, a Escócia não tem medo de jogar na retranca contra ninguém, mano. Se botar a gente aqui pra jogar contra eles vão ficar na retranca também. Eu achei como surpresa positiva também, eu achei os Estados Unidos, mas achei a Suécia também, né? Que tinha vindo de uma eliminatória muito ruim, vinha capengando aí porra, goleou a Tunísia, que talvez seja uma surpresa negativa, mas achei, assim, foi um jogo bem convincente, assim, da Suécia. Eu diria, na minha opinião, os Estados Unidos mesmo, assim, não esperava que o time fosse estar tão bem. Tudo bem que o Pochettino é um excelente técnico, mas assim, eu achei ele muito intenso o jogo inteiro. Fizeram uma excelente primeira partida e eu acho que, assim, não vou falar que vem forte, mas assim, pode surpreender bastante, assim, chegar mais longe do que a gente costuma ver os Estados Unidos chegando, sabe? Eles sempre costumam passar de fase para o mata-mata, mas eu acho que podem surpreender ainda mais, assim. E para mim também os times africanos, assim, eu acho que não todos, mas pô, o Congo foi bem, Costa do Marfim ganhou do Equador, né? Que o Equador era um time que estava despontando aqui na América do Sul, fez uma excelente eliminatória, ganharam do Equador. O Cabo Verde, obviamente, por causa do jogo com a Espanha, então acho que os times africanos estão tão bem também. Acho que cada vez mais Egito também, né? O Egito foi bem o também. Egito cada vez mais essa globalização no futebol tá ajudando assim o continente africano como um todo, sabe? Então, minha surpresa positiva foi essa aí. E assim, acho que eu diria isso, assim, o resto, como eu falei, assim, o Messi não é uma surpresa, por mais que eu não esperava que ele fosse fazer um hat-trick no primeiro jogo. O Harry Kane já esperava que fosse começar na intensidade que ele começou. Então, acho que é por aí. Eu diria que se fosse para escolher um, Estados Unidos também.
Aí acho que é isso mesmo, né? O próprio Estados Unidos, cara, assim, eu esperava um jogo difícil contra o Paraguai, entendeu? O Pulisic jogou muito bem, o Balogun também, um cara que eu particularmente não tinha assistido antes. Gostei, movimentação, cara forte, movimenta bem. E essa questão eu acho que os jogos todos têm sido interessantes, entendeu? Não sei se é porque é a primeira rodada, porque pode chegar muita gente talvez eliminada na terceira fase, talvez não, porque tem essa questão de passar os melhores terceiros, né? Assim, a Copa como um todo tem entregue muitos jogos com entretenimento. Então, espero que continue assim. E quem vocês acharam aí que decepcionou aí, tirando das grandes que a gente já falou? Eu iria de Turquia. Assim, achei o jogo da Turquia muito fraco. Muito. Mas, pô, você achava que a Turquia ia ser tão melhor assim? Eles não vão pra Então, Copa desde 2002. mas muita gente estava botando a Turquia como uma possível zebra, como uma seleção que quer surpreender, assim, e eu fiquei surpreso mesmo negativamente, assim, achei um jogo pobre, um jogo previsível, não conseguiram encontrar absolutamente nenhuma alternativa, assim, para furar a defesa da Austrália, assim, consagraram a defesa da Austrália, por sinal. Então, assim, do jeito que as pessoas, muita gente estava botando aí a Turquia talvez como primeiro colocado e que pudesse chegar até as quartas, dar uma surpreendida. Isso aí, eu achei bem abaixo mesmo, apesar dos bons nomes que tem lá. O Arda Güler foi mal, né? Eu tava esperando bastante dele. O Çalhanoğlu jogou um pouco melhor, pareceu um pouco mais, mas de fato a Turquia foi um time que eu assim, não tava esperando com uma grande surpresa, mas a Austrália conseguiu o gol no contra-ataque no primeiro tempo e depois o jogo ficou a feição para eles. A Turquia não conseguiu. Tava mais próximo ao Austrália do segundo gol, né? À toa que aconteceu, do que a Turquia empatar o jogo. Senti isso. Eu acho que também, de alguma forma, o Paraguai acabou sendo uma decepção também, né? Assim, não é a maior, mas assim, acho que ninguém esperava que o Paraguai fosse... É o mérito dos Estados Unidos, mas também o demérito do Paraguai, que ficou ali sem achar nenhuma alternativa, né? O Paraguai ficou Talvez a nas Bélgica portas, um pouco, Xande, a gente não falou que a Bélgica tem bons jogadores ali na frente. E assim, poderia ter perdido para o Egito. O Lukaku entrou ali no final, conseguiu. Não, acho que deram gol contra, acabaram dando gol contra, mas o Trossard não fez nada. Assim, um cara que eu esperava bastante, porque ele fez uma temporada muito boa. E você vê a parte de frente do time da Bélgica é muito forte, né? Tem o Trossard, o Doku, o próprio De Bruyne, tá um pouco mais velho, mas ele é um grande jogador. Então, assim, esperava bem mais deles, achava que iam ganhar do Egito, até com uma certa tranquilidade, e não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, foi um jogo bem parelho. O empate ficou até de bom tamanho para eles, no final das contas. O Trossard ficou um pouco sacrificado porque ele tá jogando na ponta direita, né? Ele jogou a temporada toda na ponta esquerda. Mas eu esperava um pouquinho mais da Bélgica. Esperava um pouquinho mais da Bélgica também e achei o jogo deles também muito engessado, assim. Foi bem pau a pau com o Egito. Acho que não esperava isso, né? Ainda que o Egito tem um time arrumadinho e tal, bom. Esperava um domínio, assim, poderia até ser um empate, né? Mas um empate com um pouco mais de domínio por parte da Bélgica, e não foi o que aconteceu. Acho que uma outra decepção é o Wilton Pereira Sampaio, nosso árbitro brasileiro. Começou o primeiro jogo da Copa expulsando 3 e a gente viu que, pô, pelo menos assim, o direcionamento da Copa para os árbitros é de dar pouco cartão. Mas ele acertou em tudo, pô. Eu discordo, cara. Eu não acho que ele tenha acertado em todos os cartões, não. Ele acertou em tudo. Se ele não acertou, foi do México. Foi o que menos interferiu. Agora, eu acho que a arbitragem... Fala, André. Eu acho que a arbitragem começou bem a Copa. Eu acho que a arbitragem começou bem a Copa. Só que parece que depois do jogo ali, basicamente aquele jogo da Argentina, cara, não tinha nenhuma polêmica, eu acho, até ali, nenhuma grande polêmica. Mas depois daquele jogo ali começou a ter vários... Não, achei que o Ramon Abate-Abel vários lances meio que... Eu achei que o Ramon Abate-Abel foi um pouco generoso ali no jogo da Bélgica com o Egito, que teve um lancezinho ali que no Brasileirão ele marca. Que foi uma jogadinha pela ponta, se não me engano, acho que foi do lateral do Egito, o Rani, que ele foi na linha de fundo, e o cara simplesmente segura ele assim, não deixa ele passar, vira um armário na frente dele, e o cara não deixa ele passar, e o Ramon Abate-Abel fingiu que não viu, e o VAR também. Mas também então, o VAR assim, também tá sendo mais bizarro, cara. O VAR não tá interferindo nada, né, da Copa, assim, eu tô achando muito bizarro. Eu não sei nem se teve algum lance que o VAR foi ver, talvez e uma das poucas vezes que teve,
O cara chamou para ver o pênalti do Mbappé e o cara não... Aqui, ó, acho que pode botar aqui, mas esse lance aqui, o cara claramente agarrou aqui, só que eu não sei se termina dentro... Porra. Não sei se terminou dentro da área, mas parece que sim. Mas, assim, não deu nem falta. E foi engraçado porque o próprio técnico da Bélgica, ele foi lá e ficou agarrando o quarto árbitro para mostrar o que tinha acontecido. Então, ficou todo mundo ali do lado de fora se agarrando aqui, né? Ele agarrou o quarto árbitro, o árbitro falou, sai daqui, sai daqui. Acho que foi esse lance aqui. Tipo, o cara foi, ó, isso aqui no Brasileirão ele marca toda vez, pô. Com certeza. Na Europa tem lugares que ele não marca, mas aqui o cara agarra ele, não foi só um Mas foi fora da área, isso aí. Tem que ver onde termina, mas Pô, ele, o cara agarra, porra, mostrou aqui, eu tirei. Deixa eu botar aqui ele não deu nem falta, né? E é uma falta no mínimo para amarelo, mas olha o técnico depois fazendo o cara. Mas pô, e o lance do Messi, né, também, né? Pô, esse lance do Messi é brincadeira, pô. Não expulsar o Messi é absurdo, assim. Aquilo ali é vermelho em qualquer liga, claríssimo para Gana também. Sim. O do Mbappé ali, eu até achei que poderia dar o pênalti, assim, acho que seria um pouco de generosidade, mas pro padrão do jogo, que o árbitro tá apitando ali, que ele tá deixando chegadas bem fortes, suave. Aquilo ali tava passando todo dia, aquilo ali tava passando toda hora, né? Porque não... Aquele lance não tem contato na perna esquerda, se não me engano dele, mas é um contato leve, né? Aí você não é aquele lance claro de erro, né? Que escândalo. Você vai ter 50% das pessoas que vai achar que foi pênalti, 50% não. Assisti esse segundo trabalho, foi meio dividido, assim. A galera achou que sim, a galera achou que não. Mas aí, depois do jogo da Argentina, começou a ter várias decisões meio esquisitas ali, a própria decisão do Messi. Qual foi o erro do jogo da Argentina? Pênalti de Gana. Bom, podia ter expulsado o Messi nesse lance e o Enzo também. O Enzo teve um lance ali que ele deixou a mão agora assim. Fala sério. Fala sério. Bom, não, tudo bem. Deixa eu ver de que tem que ter muito peito, né? Pô, mas se fosse um Cristiano Ronaldo, tu não expulsaria, não? Mas não. É um lance... O árbitro é um polonês. Não, mas é um lance... tipo assim, é um lance... Me lembra muito os dois lances que o Cauã Barros foi expulso esse ano. Me lembra muito esse lance do Messi. Sim. Que ele meio que erra a passada ali, né? Aí vai e pisa. E assim, cara, a regra é essa. Pisou ali no meião, teve força, então é rua. Se fosse o Hugo Moura nesse lance, seria rua, entendeu? Aos amigos. Se fosse o Casemiro, de repente, do Brasil, seria rua. Com certeza seria expulso. Aos amigos, tudo. Aos outros, a lei. Não tem essa, pô. Como é que tu expulsa o Messi no primeiro tempo da primeira rodada da Copa? Tu tirou ele do jogo, aí a Argentina perde, se bobear, e aí ainda tá fora do próximo jogo. Claramente o árbitro aliviou, né? O Daniel, se ele desse um amarelo... Mas foi um erro claro, assim, claro. Se ele desse um amarelo, talvez fosse meio que um cala-boca. Para quem não fez nada, ele, tipo assim, deu a falta. Deu nada, tipo assim, vai, fica aí reclamando. O cara da Argélia tinha tanta certeza de que era para vermelho que ele não bateu a falta, pô. Ele ficou ali esperando o VAR chamar. Ficou, né? E o juiz vem, bate a falta. Aí ele mostrou assim a perna. E o cara, não, já foi, filho. Não vamos expulsar o Messi, não. Tipo, mas um pouco ele tomava amarelo ali. O maluco vai, toca essa... Cara, mas é foda, né? O VAR tá intervindo muito pouco, assim, né? Uma das poucas intervenções que teve do VAR foi aquela meio bizarra, né? Que falaram que tá dentro do protocolo, que foi dos Estados Unidos e Paraguai, que ele deu a falta, deu o amarelo, aí bateu a falta, o cara parou a jogada no meio. Esse lance aí até agora eu não entendi o que aconteceu. Porra, o poder retomar o jogo e o cara poder voltar atrás, assim, achei... Pelo que eu entendi, talvez se ele não tivesse dado amarelo, o VAR não veria, o VAR não faria nada. Não entendi isso também não, mas... Foi um lance totalmente bizonho, até agora eu não sei o que aconteceu nesse lance, para ser honesto, assim, precisaria de uma explicação. É como se o cara tivesse errado quem deu amarelo, para quem ele deu amarelo. Só que ele trocou tudo, mas né? isso não é...
Mas É. Mas não é essa a entendi também, regra, né? É mas identificação foi do uma mesmo das. time. Até porque Mas- normalmente, antigamente, pelo menos quando era essa coisa da identificação, você não precisava nem no monitor, né? O cara falava, ó, tu deu pro 5, mas na verdade foi o 6. Né? Era É. assim, mas fazer o É. quê? E aí foi isso, né? Vamos montar aqui então, né? Depois de falar aí de quem não vai ser de cada um. Vou mudar aqui. Montar nosso 11 ideal aí da Copa. Dessa Meu primeira. goleiro é o Vozinha, hein? Quem botar qualquer coisa diferente disso é maluco. Eu tava fechado com o cara da Meu Arábia goleiro é o Saudita, Vozinha. Al Yas, Vozinha. porque o Vozinha não fez nenhuma defesa difícil. Essa é a realidade. Pô, cara, mas ele é do Cabo Verde, É o cara. Vozinha, cara. É o Ou Vozinha, mano. Al Wise, não sei, ele, pô, enfrentou a maior quantidade de chutes num tempo na história das Copas, pô. Mas ele já jogou uma Copa, já teve as glórias dele lá, e é É o o Vozinha. Vozinha, cara. Vamos de. Cara, Não, o Vozinha passa- tá com... Nota 10 aí. Ele tá com mais seguidores que o Casemiro hoje em dia, cara. Acorda. Ó, Bizarro. vou botar aqui rapidamente. Tirar a propaganda aqui. Para quem não tem o YouTube Premium. Tá duro, cara. Não, pô, eu não gosto de pagar. Tipo assim, a média da. Foda-se, vai travar pra caralho essa porra. Não vai passar. Tá travando pra caralho. Mas a Não, maioria eu das acredito em finalizações você, cara. é muito fraco, assim, né? Assim, a atuação dele em geral, é uma atuação de assim, né? De chute Mas, assim. mas, Mas tudo bem, posso ir com mas o a gente tem que ir Vozinha, pelo sem lúdico problema. também, Xande. A gente tem que ir no lúdico, cara. A gente tem que ir na história bonita, assim, né, da Copa. Não é só na. E o Vozinha não é nenhum erro também, né? Não é nenhum absurdo, assim. Sim. Tá botando o Zidane lá como goleiro lá. Pô, a gente não tá fazendo isso. Entendeu? Pô, mas se o Zidane só tivesse recebido bola igual a do Vozinha, ele não teria tomado nenhum gol também. Calma aí. Calma. Vai. Vozinha no gol. Lateral direito. Cara, eu tava com o Hakimi na cabeça por causa da. Achei que ele foi bem, assim, Achei que boa parte daquele amasso do Marrocos no primeiro tempo ali foi graças a ele, e ele tendo que subir bem e marcar o Vinícius Júnior. Mas vou botar aqui as notas do SofaScore, né? Mas o lateral do Irã realmente jogou bem. Eu lembrava do gol dele, mas não lembrava que a assistência tinha sido dele também. Vi muita gente botando ele na seleção da rodada. Então acho que pode caber também, se vocês querem ir pelo Lúdico. Acho que ele talvez tenha tido mais destaque que o Hakimi, assim, pelo que ele fez de gol e assistência. Pode ser. O O lateral Hakimi direito da foi bem. Colômbia, da Colômbia. O lateral direito da Colômbia Munhoz? também, o Munhoz também fez um gol. Ele fez uma boa partida também. O Mas Munhoz foi se bem quiser também. seguir contra o Irã, Tanto faz pra ele. né? Até porque a Colômbia já é uma seleção um pouco melhor, né? Mas Enfrentou o o Irã pegou a Nova Uzbequistão. Zelândia também. Mas o Irã é pior do que a Colômbia, diria, né? Não, Não sei. eu Enfim, tinha achado não faz muita partida diferença. justa dele. Então vamos com esse maluco aí. Na zaga eu tinha ido com o Soltar, da Austrália, porque acho que ele ajudou bastante ali, acho que a Turquia segurou. E ele realmente foi um paredão ali, um muro, muitos cruzamentos para a área, e ele rebateu tudo ali, era um zagueiro grandão. Então, é uma trinca de zagueiros ali na defesa da Austrália, joga com 3 zagueiros, ele é o principal ali, foi um principal rebatedor, bloqueador. Então eu fui com o Soltar e fui com um cara que eu esqueci, que é da Costa do Marfim, esqueci o nome dele, não é Sanogo, eu tô com o Sanogo na cabeça. Mas foi o cara que deu assistência pro... Foi muito bem, é o Singo, né? É o Singo, isso, é o Singo. Né? Porque achei que ele foi bem, assim, Foi talvez muito... dependendo, ele tenha dado umas vaciladas e tal, mas a jogada ali do gol dele, achei uma jogadaça, assim, uma coragem absurda ele dominar aquela bola ali Conduziu desde a zaga. ele tem aquela coragem de dar o drible no meio campo. Acho que
que ele foi muito bem. Assim, uma boa partida, assim, não lembro de outro zagueiro assim, com muito destaque. Confesso também que eu não lembro do nome dos zagueiros de Cabo Verde e Congo para poder nomear aqui, né? Porque falar, pô, o zagueiro tal de Cabo Verde jogou muito, confesso que eu não lembro, então eu iria com ele. Pode. Ele decidiu o jogo, né? De certa forma, decidiu o jogo. Ali para Costa do Marfim, dando assistência, né? Foi 1-0, então acho justo. Um jogo difícil pelo Equador, que é top 2 da América do Sul nas eliminatórias, mas acho que é uma decisão justa. E aí na lateral esquerda eu tinha pensado do Canadá, que eu achei que jogou muito bem ali no jogo, não no de hoje, né? Lariceia, que achei que ele foi bem no apoio-ataque, ele desarmou bem, foi bem na defesa, foi bem no ataque, subiu bastante. Eu acho que esse estilo de jogo do Canadá exige bastante de todo mundo, inclusive dos laterais, principalmente, né? Porque tem que ir e voltar, eles enfrentaram a Bósnia ali que conseguiu um gol, jogou no contra-ataque, então, tipo, eu iria com ele, assim, não lembrei de nenhum outro lateral que possa ter surgido aí, né? Acho que a gente também está em crise de laterais, né? Muitos zagueiros improvisados. Esse cara corre muito mesmo. Eu não sei se tem estatística aí dele de... Tem as notas aí dele, Xande, no SofaScore? Eu fiquei impressionado com ele também. Pô, então, eu achei ele muito bem, assim, teve uma hora que ele tava no ataque, quando começou, aqui, parece até ponta, Olha lá, né? bizarro, né? Exato. Tipo, o maluco tá mais na Também, frente do lateral. o jogo hoje foi um pouco mais... Mas assim, não sei se tem aí... achei ele muito... Isso aqui é desse jogo de hoje, né? Mas achei ele muito bem. Aqui, 377 metros em condução. Tem a quantidade de quilômetros que ele correu? Cara, não, né? eu acho que tinha algum lugar, mas não lembro Ele agora. correu pra caramba. Não nesse jogo, eu tava falando mais do outro jogo, que eu acho que ele correu mais ainda, mas enfim, eu concordo contigo. Deixa eu ver aqui no... acho que eles só botam essa estatística por... Mas aqui também foi destaque. 8.1. Ali, olha o mapa de calor dele, já tá bem mais distribuído, né? Ainda um pouco mais na frente. Ainda voltar bastante. Aqui, velocidade máxima, 34,6. Em cima ali, ó, quase 10 km. 4,5, Mas achei ele bem aqui, é bom mesmo. Duelos no chão, 8 de 8. Nem tinha visto isso. Achei ele muito, muito bem, assim, no jogo dele. Gostei. Uma finalização na trave. Então, botaria ele. Aí, volante, não sei se vocês pensaram, meio campo ali, não sei o que vocês pensaram. Pô, eu achei que... assim, Cara, porque volante, cara, tem muita gente, né? Mas eu achei que o Depou jogou muito, cara. Bem. Quem? O Depou, eu ia falar do Depou também. O Depou. Esse maluco do Marrocos também, concordo. Eu estaria com a Budi o Boadi, o do Marrocos. Eu gostei muito do Depou também, que o Neves falou. Marrocos, Boadi e o Depou. Cara, eu achei esses dois muito bem. O Depou deu uma assistência. Sim. Eu acho que seriam boas escolhas. Também concordo. Não, peraí. Foi a Boadia, Depou e qual é o outro? Boadi e Depou. Não, esses dois volantes, né? Aí quer escolher um meia, né? Eu tinha pensado também nesse o Ayari da Suécia, jogou muito bem também. Acho que ele fez 2 gols, tá? Fez 2 gols. Mas tudo bem também se ele tivesse fora, assim. Acho que o Depou jogou muito bem pela seleção também. Mas porque esse cara aqui teve um impacto bom, assim, porque ele fez 2 gols, assim. Mas tudo bem, vamos de Boadi e Depou. Eu acho que a gente pode deixar o Boadi pelo... Bota o Messi aí de meia. Vai todo mundo ter que forçar o Messi de meia. Posso falar o que eu faria? Eu faria Messi aí de meia. Aí na esquerda o Luiz Dias. Desculpa. Aí a gente vai ter que adaptar aqui. Mas vai ter que ser Messi e a trinca da frente, de alguma forma, Mbappé, Kane e Luiz Dias. Alguma coisa assim. Ou, se quiser, tira o Mbappé também, mas enfim, eu acho que eu tiraria o Mbappé. Achei que a partida do Mbappé ali, até ele fazer o primeiro gol, foi muito, muito ruim, assim, muito ruim. Claro que quando
quando você chega e fala assim, porra, tira os gols, beleza, o jogo é definido com gols. Mas achei a partida dele, assim, omissa. Teve chance que ele saiu na cara do gol. Ele perdeu, dominou errado. Eu prefiro botar o Balogun ou o Isaac, que o Balogun fez 2 gols, o Isaac fez 2 gols e deu uma assistência. E acho que representa assim, essas 2 seleções que talvez tenham sido dominantes, surpreendentemente dominantes, né? Que foi os Estados Unidos contra o Paraguai e a Suécia contra a Tunísia. Aí botaria Messi, Kane. A gente pode fazer então Messi, Luiz Dias, Balogun e Kane, é isso? Pode ser. Pode ser. Porque o Isaac, assim, achei também muito bem para quem passou uma temporada fora aí com muitas lesões e tal. O Suécia estava meio mal, ele fez 2 gols, deu uma assistência. Achei uma partida. Que é muito jogo, né? Não, ele fez um gol só. Muito jogo, fez um gol e deu 2 assistências. Vai acabar gente boa ficando de fora. Exatamente, são muitos jogos, a gente vai acabar deixando gente de fora aí mesmo, mas acontece. E... Não dá para encaixar o Ibanez nessa seleção? O Casemiro? Dá, ele fica ali ele fica levando água ali, fica levando Gatorade pra galera. Ele tem bom encaixe. Então é isso, fechou a seleção aí com Vozinha, o lateral direito do Egito não, do Irã, o Rezanian, Soltar e Singo. Na esquerda a gente botou o Larieia, né? Larieia é o nome dele? Acho que é Larieia. Aboudi. É Aboudi não, cara? Boadi, Messi, Kane, Luiz Dias e Balogun, sei lá. E pode técnico, Pochettino. Pochettino. Boa. Fechou. Achei que o Ulisses também foi bem, mas como ele não fez gol, ele deu uma assistência, né? A segunda ali, acho que é uma forçada de barra da assistência para ele, né? Mas ele realmente mudou a cara do jogo. Mas acho que foi isso, tá boa essa seleção aí. E aí, falar aí da mudança das regras também um pouco, né? A gente não vai botar ninguém da Alemanha também, né? Acho a Alemanha foi muito óbvio. Senão eu vou ter que falar Kai Havertz aqui, vai gerar uma discussão, porque tem gente que acha que o Kai Havertz é ruim e o cara é um monstro. Cara, sobre as mudanças das regras, assim, eu gostei, tô gostando. Tudo bem que a Copa do Mundo é sempre um futebol um pouco diferente, né? Eu sempre fico na dúvida de como é que isso vai ser aplicado no Brasil. Porque aqui é aquele contexto bizarro. O Brasil vai ser um caos. Exato. Mas assim, por exemplo, o lance quando o goleiro pega a bola, né, pra chutar a bola pra frente, assim, a contagem do juiz. Acho que isso tá funcionando. Os goleiros estão ficando bem. Então, mas é que isso aí é a mesma coisa que nada, assim. Aqui no Brasil, o cara começa a contar quando ele quer também. E aí o cara conta aqui, 1, Já ignoraram várias vezes. Mas isso bota uma pressão no goleiro também, né? Não acho. Eu acho que botaria pressão se o árbitro não precisasse contar. A partir do momento que ele conta, o goleiro sabe que a partir dali ele precisa se livrar da bola. Mas, por exemplo, o cara faz a defesa, aí o cara fica caído assim no chão. Porra, dificilmente um árbitro abre contagem com o goleiro caído no chão. Mas ele fica muito tempo no chão. Mas a regra é para ele abrir contagem a partir de um certo tempo. Não é imediatamente o goleiro segurou a bola. Não, em tese são 8 segundos. Não, então mas são 8 segundos. Aí ele começa a contar no terceiro ou quarto segundo. Exatamente. Para fazer a contagem regressiva de 5. Mas é que tá, às vezes o cara, como a gente já viu aqui no Brasil, às vezes o cara começa a contagem depois de 12 segundos, 15 segundos. Eu não lembro de ter visto isso recentemente, mas no Brasileirão teve, pô. Goleiro com 20 segundos, bola na mão. Porra, é loucura. Essa do lado aí, eu acho que é do lateral e da substituição vai dar, aqui no Brasileirão vai dar muito o que falar. Mas isso é papo mais para frente. Na Copa do Mundo tem dado certo, os jogos têm tido bastante bola correndo. Então, acho que eu julgo como positivo até agora. Então, aí vamos supor, fica sempre numa nuance de ver quando é que o árbitro vai começar a contar, né? Aí o lateral, o cara vai andando, bateu o lateral, enquanto ele não chega para bater o lateral, o árbitro não abre a contagem de 5 segundos, porque ele fica peidado. Eu só vi reverter o lateral uma vez, nos jogos da Copa, acho que reverteu o lateral uma vez e uma vez reverteu o tiro de meta. Sim. Mas, assim, tudo bem também, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas, por exemplo,
Não sei como é que vai ser aqui, mas a parada para hidratação, vocês gostaram? Cara, eu não. Eu sinceramente não gosto muito. Eu acho que o futebol é um jogo muito. Por não ter aquilo que a gente já comentou outras vezes, né? Acho que é um dos poucos esportes que você não é obrigado a atacar, esporte de bola, né? Você não é obrigado a atacar. Isso faz parte muito da estratégia do jogo em si. Eu acho que essa parada técnica acaba que mexe muito com o desenrolar do jogo, né? O futebol, o jogo vai crescendo conforme vão passando os minutos, os times vão se entendendo, os jogadores vão entendendo a marcação que eles estão tomando. E aí isso quebra muito, né, no intervalo, assim, e quebra não apenas por esfriar o jogo, mas porque o técnico adversário consegue fazer mudanças também. E eu não acho que isso é bom para um jogo que é tão que você não precisa ser obrigado a atacar como futebol, entendeu? Eu prefiro 45 minutos correndo. Mas eu entendo que, assim, por conta do calor, talvez, né, na Copa do Mundo, isso ajuda a manter a qualidade e o físico que a gente falou nisso aqui da live, o físico lá em cima dos jogadores, né? Até o último minuto correndo, enfim, jogos bem legais, assim, jogos pouco mornos. Só que assim, eu não gostaria disso, por exemplo, sei lá, na Europa, a Champions League, que não é tão quente assim, na época, ali em dezembro, do inverno, enfim, eu acho que faz o menor sentido essa parada. Até porque agora nos Estados Unidos, por exemplo, o jogo de Portugal ali era. Antes do jogo, o Quaresma estava na entrevista para a Casa TV falando que estava frio no estádio, de tão forte que era ar-condicionado. Então, assim, eu não sei quanto assim, acho que eles estão adotando, porque quando a Copa foi para os Estados Unidos, se eu não me engano, os Estados Unidos já tinha essa ideia de dividir em 4 tempos. Entendi. Eu vejo muita. Eles não conseguiram emplacar isso de fato, tipo assim, falar assim, vamos fazer 4 tempos, e eles meio que inventaram essa parada para hidratação, tipo assim, pô, calor pra caralho, para um jogo entendi. aí. Porque se tem um estádio que ele é comercial. Eu vi uma galera reclamando disso, cara, que assim, essa pausa tá sendo propaganda pra caramba, tipo, nas televisões, enfim, nos jogos, enfim, é por isso que também não acho, eu acho que quebra um pouco o futebol em si, né, a estratégia do futebol, assim, mas... E uma que me chamou a atenção, assim, que eu tô ainda, que quando você olha, você parece boa, mas não é essa do minuto fora em atendimento, assim, porque... Eu não sei, assim, muitas vezes eu vi o cara caindo e aí o cara é atendido dentro de campo, ou seja, o jogo tá parado. Aí beleza, depois o cara fica 1 minuto fora, mas o jogo tá parado. A questão é que um dos lances que mais chamou a atenção foi na França e Senegal, que no jogo da França e Senegal, que o jogo tá muito morno, assim, Senegal tava dando as escapadas, aí tem uma hora que o Saliba, ele dá uma entrada dura no Ismaila Sarr, na cara do juiz, assim, ele pisa, meio que parecido com aquela do Hakimi no Vini Júnior, mas pisando mesmo assim, porque o pé estava no ar, acho que o do Vini Júnior estava um pouco no alto. Aí ele pisa assim, aí o cara cai. Pô, nisso que o cara cai, meio que o ataque morre, né? Porque tá com um jogador a menos atacando. Aí o Mané chuta ali de qualquer jeito, porque ele ia perder a bola. Aí o jogo continua, a França vai para ataque e o cara tá caído. E aí depois que a França ataca, quase faz o gol, não sei o quê, aí o cara sai, aí ele é atendido. Aí ele fica 1 minuto fora. Ou seja, Saliba matou o ataque, porque ele fez a falta, o juiz não deu. Ele não tomou amarelo numa falta que foi dura. E agora o Senegal vai ficar com 1 a menos. Tipo assim, muito difícil para um infrator. Assim, é uma coisa que eu acho que deveria ser revista aí e, de alguma forma, o árbitro julgar. Acho que tem que, botar o árbitro tá ali para apitar, pô. Ele, da mesma forma que ele determina se é falta, ele tem que saber determinar se o cara tá, né? Que nem o PC Oliveira falou, o árbitro é médico, mas ele não é médico, mas ele não é trouxa. O cara conseguiu ver que o Jardim estava bem, o cara viu que a entrada foi forte na cara dele, não faz sentido o cara ficar 1 minuto fora. E aí uma coisa também que eu não sei como é que entra na regra e tal, mas uma coisa que eu acho que os times tinham que começar a pensar é fazer meio que como o Neymar fez naquele último jogo dele da lesão. Que é tipo assim, beleza, se ele pede atendimento dentro do campo, ele ficou 1 minuto fora. Mas se ele for ali rapidinho na lateral do campo, o cara jogar um sprayzinho nele, o gel, e aí de repente o cara fica 15, 20 segundos fora só. Porque também teve isso no Equador e Costa do Marfim, e acho que nem a Costa do Marfim se ligou que o Equador estava com a menos. Eles não perceberam que porque teve 2 vezes no jogo e nas 2 eles não atacaram. Então, ele não sabe oficialmente, né? Tipo assim, parece que eles caras não sabem. No cantinho. Eu acho que essa regra foi muito feita pensada no cara que cai de forma malandra, obviamente, né, pra fazer cera. Só que aí você deixa de pensar no cara que talvez agora use estratégia pra, de fato, dar uma porrada no cara, pra machucar o cara, precisar de atendimento e deixar ele 1 minuto fora propositalmente, né? Acaba que as regras... O jogador sempre vai tentar se favorecer em cima das regras que existem, né? E acaba que eu acho que isso pode mudar realmente a estratégia pra isso, né? O cara, de repente, dá uma porrada pra...
no fim, quem vai sempre acabar fazendo isso vai ser o goleiro. Pô, o da Arábia Saudita sentiu a coxa, ou a virilha, não sei, 3 vezes contra o Uruguai. O goleiro tu não pode tirar do sim. campo, então ficou por isso mesmo. Sim. Então, assim, essa é uma regra que realmente me pegou aí meio de, tipo assim, caralho, essa porra não sei se vai funcionar tão bem, porque se tu começar, imagina tu tá com um jogador expulso ou tu tá com um jogador fora, de repente tem outro jogador fora, não sei, essa talvez tenha sido uma regra que me dividiu. As outras eu acho que não vão ser tão aplicadas assim, a não ser em caso de exagero. Sim. Mas 1 minuto fora, às vezes é muito, né? E é isso. E aí a artilharia aqui, né? Falar, Messi sai na frente, Mbappé, Kane, Haaland aí correndo atrás. Acho que foi uma rodada boa, né, para os artilheiros, para quem a gente esperava, né, que eles fizessem gols. Eles fizeram. Então ainda tem o Balogun aí, tem mais gente com 2 gols. Então agora tem o Jonathan David com os gols de hoje, né? O Havertz fez 2 gols também. O Canadá tem 2 com 2 gols agora com a rodada de hoje, né? Eu acho que não tem muito mistério. Eu acho que vai ser Mbappé e Kane. O Mbappé já colocou 2 aí na baba do grupo. Quem botou? Num adversário difícil do grupo, ele ainda vai pegar a baba do grupo. O Mbappé, ele já fez 2 gols no adversário difícil do grupo, que era o Senegal. Ele ainda vai pegar, enfim, deixa eu ver aqui quem está no grupo. Ele vai Jordânia pegar Iraque e Noruega. Jordânia? Iraque e Noruega, né? Ainda pega Iraque e Noruega. Ainda pega Iraque e Noruega, então fez 2 no Senegal, provavelmente consegue fazer aí. A Noruega botou 4, né? 2 do Haaland no Iraque, então o Mbappé também talvez consiga. Então, quem pra mim também não tem pegou já muito o mistério. difícil do grupo, né? Então, por isso que eu falo os 2. O Kane ainda pega Gana e Panamá, né? O Messi vai pegar a Áustria e a Jordânia ainda aí. Mas o Messi, Só que assim, mas o eu Messi acho... não é aquele cara que é obcecado, né? Pelo gol. Porra, mas o gol é obcecado por ele, né, não, mano? O Mbappé vai chutar todas as bolas, o Harry Kane tá sempre ali. O Messi é um cara mais... E olha que ainda nem surgiu o pênaltizinho. Pode ser o Messi também, mas eu ainda apostaria no Mbappé e no Harry Kane. Eu concordo que talvez não seja o Messi, mas não por conta disso, é mais porque... Pra assim, ele perder, porque eu né? falei ali... Não é nem isso, por exemplo, acho que ele pode ser poupado na última rodada, por exemplo, a terceira rodada, sabe? Se a gente vai ganhar o próximo jogo. Não acho que ele vai jogar todos os jogos. Pra ele estar inteiro no mata-mata, né? Porque a galera sabe que ele joga hoje em dia numa liga mais fraca e ele já é quase 40 anos. Então eu acho que isso pode acabar penalizando ele. Falei. Deixa eu só interromper para um breaking news aí, cara. Parece que o Renato Gaúcho foi demitido do Vasco. Graças a Deus. Breaking news. Não, saiu que ele tinha discutido, que aquela coisa que ele falou dos colombianos pegou mal pra caramba, Não. acho que teve caso do reserva, que tava em Oficializou, tá? Oficial, tá? Breaking news. Renato Gaúcho foi demitido. Então, acho que o Haaland não vai ter vida longa na Copa, né? Então vai acabar caindo aí já. Sim. O Jonathan David aqui também não deve ter... Ele fez 3 hoje? Ele não fez o gol contra o... Não foi ele que fez no primeiro jogo, foi aquele centroavante reserva. Ele fez 3 hoje, vocês sabem? Deve ter sido, né? Deve ter, cara. Fizeram 6, deve ter sido 2. Deixa eu ver aqui. E vocês não acham que o Cristiano Ronaldo pode brigar também nessa artilharia aí? Não, perguntando sério, porque eles pegam o Uzbequistão ainda, né, cara? Também, na última rodada. Já provavelmente o Uzbequistão é eliminado, talvez. Pô, pergunta séria, Acho que não, cara. Pô, o Uzbequistão vai pegar agora vai pegar o Congo, né? O Uzbequistão pega o Congo, O Uzbequistão empatar, ele chega vivo, pô. Porque quem chegar a 4 pontos, passa em terceiro. Pode ser. Se ele ganhar, ele joga pelo empate com Portugal. Claro que eu também acho que eles não conseguem empatar com Portugal. Mas Portugal pode se esforçar muito para empatar, igual fez com o Congo. Mas acho difícil que o Ronaldo ser artilheiro, porque... Porque assim, eu não acho que Portugal vai cair tão cedo também na Copa, né? Porque depende muito do próximo jogo. Eu fiquei descrente assim, um pouco com essa atuação de Portugal para acreditar mais que eles vão ter vida longa. Acho que também vai depender muito do chaveamento, né? Se tu passa ali, a Argentina passa em primeiro, e aí pega uma seleção meio baba nos 16 avos,
né? É. Tipo assim, pega um Canadá, de repente. Não que o Canadá seja tão baba assim, mas, porra, mais fácil do que você pegar uma Colômbia, Sim. né, um É. Brasil, um Marrocos. Tem seleções mais fortes para passar aí, que de repente podem dificultar. Mas também É, eu, é Messi, Mbappé e Kenny, mas provavelmente vai ser é. Mbappé porque ele é meio babaquinha, né? Ele vai ficar focado em fazer gol sem parar e Eu pergunto do Cristiano Ronaldo, porque, cara, porra, eu torço muito pra ele mandar bem na Copa, porque eu sou fã dele também. Ele foi um dos caras que eu comecei a gostar de futebol vendo o Manchester United. Pô, eu acho que ele merece pelo menos aí uns gols na mata-mata, mano. Eu acho que ele é muito também brabo. se ele Por faz um mais gol, ele bate, ele tira um pouco esse holofote dos recordes do Messi e bota ele também aí, primeiro jogador a marcar em 6 Copas. Então, A gente tem 3 pessoas aqui, 2 gostam do Cristiano e 1 é hater. Aí vocês que decidam quem é quem. não, ele vai bater o recorde aí de mais gols Bora. com um gol em mais Copas, 6 Copas aí, fazendo gol. Torcer para surgir um pênaltizinho aí para ele. Porque agora o Messi Vai empatou com surgir, ele, vai né? surgir. O Messi está muito atrás, porque o Messi empatou só. O Messi não fez gol em 2010, então ele só fez gol em 5 Copas. Mas ele bateu o É recorde esses verdade. dias aí. É verdade. Ele chegou a 16 jogos sem marcar em Copas. É o jogador que ficou mais jogos sem fazer gol em Copas, o atacante. Nunca o atacante ficou tantos jogos sem marcar. Então, Que bom, bom pô. feito aí também. Mais O, um feito no- aí pro Cristiano Ronaldo. o nome tá na história, pô. O nome tá na Exatamente. história de qualquer jeito. Se juntou ao recorde de jogador com mais jogos, com mais Copas sem fazer gol em mata-mata. Só ele e o Show. Xande é muito hater, não tem como. Mas é isso. Então é isso. Então, por aqui, acho que acabou. Vocês querem abrir uma nova para falar de Brasil ou segue aqui para falar do Brasil amanhã? Podemos falar um pouquinho do Brasil, vocês querem? Ou querem botar numa outra live? Não, pode ser. Bota aqui. Não, a gente Qualquer coisa a gente fala. A gente corta o vídeo fala. depois. A gente fala. Fala aí, Bom, projeção aí, né? Acho que é meio escroto projetar contra Haiti. vamos ver aqui a provável É, escalação. Acho que tinham falado 4 atacantes de novo, com o Luiz Henrique titular, Danilo. Vamos ver aqui se eles botaram a fotinha. Vamos lá. Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá, Rafinha, Matheus Cunha e Vini. Trocou o Igor Thiago com o Matheus Cunha, basicamente, né? E o Danilo, né? Acho que o que vocês acharam aí? eu tô tinha que mexer no pensando. Ibanez, né? O Ibanez estava muito. O Ibanez foi muito mal. Eu trocaria o Paquetá também. Aí ele dá como o Danilo podendo entrar no Paquetá também. O Paquetá foi terrível também no primeiro jogo, junto com o Ibanez. Achei os piores do Brasil. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas é o Haiti, né? A gente não pode também tirar nenhuma conclusão depois desse jogo. Quer dizer, até pode se não ganhar, né? Se empatar ou se ganhar 1-0 sofrido, a gente tira algumas conclusões. Mas se colocar 3-0 no Haiti, eu acho que não é mais que obrigação. Eu concordo, assim, eu acho que, cara, é difícil, né? Esse jogo daí é muito fácil, vamos dizer assim, teoricamente é muito fácil. Então, eu tenho até um pouco de medo desse time daí amassar o Haiti e a galera achar que, porra, o time tá encaixado e tem que ser esse time daí pra ir pra frente, porque realmente, por exemplo, eu não consigo entender ainda por que o Casemiro tá titular no time. Cara, ele jogou muito mal o último jogo. Acho que até o Fabinho entrou muito melhor que ele. Sei lá, eu tenho um pouco de receio de botar esse time daí contra o Haiti, e é o que você falou, assim, a galera acaba ficando um pouco iludida, sabe? E o próprio Eu acho jogadores também se que iludirem, enfim. eu acho que você trocar o Ibanez pelo Danilo, talvez seja algo esperado pelo próprio Danilo, né? Pelo próprio Ibanez, assim, até porque ele tem cartão amarelo. Então, se você pensa assim, porra, ele é meu titular, eu não quero botar ele no. Ou até poderia botar ele para jogar contra a Haiti e forçar o cartão. Ou ele toma até o cartão no banco de reservas, né? Se for o caso, se quiser poupar. Mas o Casemiro é um caso desse também, que eu acho que é arriscado ali botar para jogar e tomar amarelo, a não ser que a intenção seja que ele fique fora do terceiro jogo. Mas eu acho que era um jogo assim que acho ruim tirar o Thiago, acho que ele, né, acho que falam dele como se ele tivesse também tido muitos jogos pela seleção, que não foi, né?
Ele não deve ter 300 minutos pela seleção. A partida dele ali contra Marrocos não foi boa, mas todo mundo pega e fala assim, porra, a pressão do primeiro jogo, a pressão do primeiro jogo. Pô, imagina a pressão do primeiro jogo com um cara que praticamente nunca foi convocado, chegou agora na seleção, ninguém conhece o cara, ninguém defende o cara. Tipo assim, pô, o cara chegou aqui, o cara jogou no Cruzeiro. Só que o cara não jogou no Cruzeiro bom, o cara jogou no Cruzeiro da Série B. E aí o cara foi lá para fora, ou seja, não tem uma galera para defender ele, né? Tipo, porra, a galera do o Vini Júnior bem ou mal é defendido pelos flamenguistas. Os jogadores que passaram, né? O Danilo Santos vai ser defendido pelos torcedores do Botafogo e do Palmeiras, o Paquetá vai ser defendido pelos flamenguistas. Quando você, nessa seleção, acho que até tem muito jogador que é meio órfão, né? Tipo assim, o Matheus Cunha. Não tem ninguém para defender o Matheus Cunha, não tem ninguém para defender o Igor Thiago. O Marquinhos também acho que não tem ninguém que, apesar dele ter saído do Corinthians, acho que nem o torcedor do Corinthians tem muita identificação com ele. O Gabriel Magalhães, o Douglas Santos. Então, acho que essa mexida de tirar o Igor Thiago num jogo contra o Haiti, eu acho que é uma mexida que só tira a confiança dele. Assim, é um jogo que ele, de repente, entraria mais leve, o Brasil ia ter mais bola. Se ele faz 2 gols, de repente tira um pouco o peso dele, já avisa antes do jogo, 45 minutos para você, 45 minutos para o Hendrick, né? E de repente o terceiro jogo vai de Hendrick, porque o Hendrick entrou muito bem, mas o Igor Thiago teve mais uma chance. Então acho um jogo, uma situação meio complicada, assim, porque se você pensar que o pior, assim, juro por Deus, sem qualquer perseguição, qualquer coisa tipo, acho que o pior jogador do Brasil foi o Paquetá. Eu não me lembro de ter visto alguém jogar tão mal a camisa da seleção quanto o Paquetá fez nesse dia. O primeiro tempo, então, dele foi algo que, assim, cara, no Vasco eu não vi, não sei se eu vi um volante jogando tão mal assim por 45 minutos e continuou em campo. Cara, Mas teve um lance que ele erra o passe, aí o Brasil recupera a bola e cai nele, aí ele erra o passe de novo. Assim, tudo isso é intermediário do Brasil. Cara, eu achei porra. Aí você fala que o Casemiro foi mal, o Casemiro tá lento. Tipo assim, cara, tu tá jogando com um cara que tá errando tudo do seu lado. E o Casemiro foi mal mesmo no jogo, mas assim, eu acho que de repente esse jogo contra o Haiti, que a gente vai ter mais a bola, fosse ser um jogo pra gente justamente testar, de repente, o Ederson, que pode jogar de camisa 5, assim, porque eu juro por Deus, eu não acredito no Fabinho jogando um jogo de alto nível. Assim, podem até dizer que ele entrou melhor que o Casemiro, acho que o segundo tempo foi mais equilibrado, mas não falo do Fabinho. Não teve em nenhum momento aquela pressão do Marrocos, não teve em momento algum, e em nenhum momento aquela pressão aconteceu por causa do Casemiro. Então, assim, acho que o Fabinho... Marrocos no segundo tempo recuou, né? No segundo tempo o Marrocos recuou totalmente, não teve... Foi outro jogo. Foi bem menos agressivo, assim, né? Eu acho que o que você Muito falou ali do menos. ataque, o Xande, do Igor Thiago e tal, assim, porque eu acho que o Cancelo está testando ainda, cara, sinceramente. Então, assim, eu acho que ele tira o Igor Thiago, não é nem por, assim, achar que ele jogou tão mal assim, ou por algo contra ele, mas é para testar uma formação diferente, um ataque um pouco mais veloz. O Matheus Cunha com o Vini e o Rafinha. E aí, na minha percepção, assim, aí eu nem acho que ele vai fazer, mas o que eu faria é justamente deixar esses 3 caras na frente muito móveis, assim, sabe? Sem deixar eles numa posição fixa. Por exemplo, não deve deixar o Matheus Cunha de falso 9, por exemplo. Eu acho que é para deixar eles variando bastante as posições, assim como a gente jogava quando ainda tinha o Estevão, que era o Vini Júnior, o Rafinha meio que de novo de falso 9 e o Estevão pelo lado, que era todo mundo se mexendo, muitas vezes o Rafinha caía do Vini, o Vinha vinha pelo meio. E o Brasil jogou bem até nessa formação lá nos amistosos, enfim, nas eliminatórias, algumas eliminatórias da Copa. Quer dizer, não sei nem se a gente chegou eliminatórias, mas teve um amistoso que a gente jogou assim e eu lembro que a gente foi bem. Acho que foi contra a Coreia, inclusive, que a gente ganhou de 5-0, se eu não estou enganado. Tudo bem que, porra, o Estevão faria muita diferença aqui, mas eu acho que a ideia é testar alguma coisa parecida, entendeu? Um ataque um pouco mais móvel. Eu tinha lido até que ele ia tentar o Luiz Henrique, né? Mas agora o Gé botou aqui que era com... Vai ser Matheus Cunha, né? Eu até botaria, sinceramente, o Ryan na frente do Luiz Henrique, assim. Eu acho que o Ryan é mais jogador para começar do que o Luiz Henrique. O Luiz Henrique é um jogador mais para o segundo tempo, sinceramente. Ele entra muito bem, mas... Essa mobilidade que você falou, ela não existe no ataque do Brasil. E eu acho que esse é um pedido do Ancelotti, até por uma limitação, assim, um pouco, de certo ponto, do Vini Júnior, porque o Vini só fica aqui. Então, se você pegar mas aí que tá, mano. O mapa de calor dele com o Rafinha e com o Paquetá, você fala assim, quem do Brasil quer o ponta direita e quem era o meio armador? Tipo, o Rafinha tá por aqui, o Paquetá tá por aqui, o Rafinha também caiu por aqui, o Vini Júnior, ele nem aparece aqui. Se você traçar a linha do campo aqui, ele não aparece desse lado. Então essa mobilidade não existe. Mas é justamente isso, assim, por exemplo, no Real Madrid,
se a gente pegar um jogo do Real Madrid, o mapa de calor do Vini Júnior não vai ser só por ali. Ele vai cair muito mais pelo meio também, entendeu? E era isso um pouco que a gente fez quando tinha o Estevão e a gente jogava com o Rafinha e o Vini Júnior um pouco mais móveis. Até porque o Rafinha joga no Barcelona pelo lado esquerdo, inclusive, né? Ele nem é ponta direita é o Yamal. E eu acho que o Brasil, no geral, jogou melhor assim, com o Estevão e com essa formação desses 3 jogadores bem mais móveis. Concordo que o Vini Júnior só pela ponta esquerda, assim, ele fica muito travado ali e ele não é um cara que marca também. Então ele fica ali esperando a bola para fazer uma jogada que ele fez contra o Marrocos, mas assim, sinceramente, não vejo grande realmente vantagem dele fazer isso ao invés dele ser mais móvel, sabe? Real Por ser Madrid o Real aqui também é Madrid. só esquerda. Dessa temporada. Mas se você olhar ali, ele tá bem mais pelo meio também, né? Ele cai mais pelo meio, tá vendo? Mas aqui é a temporada toda, né? A gente tem esse jogo do Brasil contra a Coreia, vê se você consegue achar aí. Eu fiquei curioso pra ver isso agora. Porque, assim, e isso é um problema que eu vi de várias seleções, né? E para mim, o jogo do Brasil contra o Haiti pode ser um teste nesse sentido, que é... Tem que travar essa porra aqui em cima. Vini Júnior. Não tem, porque é amistoso, pá. Não tem mapa de calor. Mas tava com o Rodrigo aqui pelo meio. Tinha o Rodrigo também, Talvez ele faz possa muita ter diferença circulado mais, esse porque o Rodrigo cai aqui um pouco pela Exatamente, esquerda. ele variava com o Rodrigo ali. Acho que, não sei nem se porque o Rafinha não jogou esse jogo, enfim, deve ter confundido com o Rodrigo, mas... Ele tá machucado, Mas acho. o Mas Rafinha pra cai mim, muito e joga pelo lado esquerdo, inclusive, no Barcelona, né? Eu acho que ele joga bem melhor ali do que na ponta direita. Para mim, o teste, assim, eu não acho que eu não mexeria muito na equipe. Acho que eu talvez trocasse o Paquetá para dar um pouco mais de confiança para o Danilo e depois decidir vendo como cada um jogou. Não mudaria para aquele 4-2-4, que já vi que não funcionou. Eu tiraria o Ibanez para botar o Danilo, até para poupar um pouco o Ibanez de crítica e tal. Eu sei que Copa do Mundo também, essa questão do Igor Thiago, não dá para você ficar esperando o jogador ganhar clima, porque senão acabou a Copa, né? Mas tendo em vista que é um adversário muito fácil, né? Pode ser que bote ele no segundo tempo também, ele faça um gol e ganhe moral. Mas para mim o maior teste está aqui, assim, né? Tipo assim, falaram muito do Douglas Santos fez uma partida correta. Para mim, achei uma partida muito fraca. Porque se você é um lateral da seleção brasileira e você não ataca, você está fazendo só a metade do seu trabalho, né? Porque do outro lado tem o Ibanez, que é um zagueiro. Se você está aqui parado também, você é outro zagueiro. Você está conjugando 4 zagueiros. Ainda tem o Casemiro, que é um volante de contenção. Então, quero muito ver como é que o Douglas Santos vai participar desse jogo, se ele vai chegar mais na frente, se ele vai apoiar, se ele vai construir por dentro, o Vini Júnior vai ficar aberto e ele vai vir por dentro, porque, assim, se o Brasil hoje está perdendo, né? Vamos supor, tem um Brasil, e nem vou botar um time, assim, top, né? Vamos supor, um Brasil e Holanda. O Brasil está precisando ganhar. Uma das substituições é o lateral esquerdo, tipo, tu vai tirar o Douglas Santos e vai botar o Alexandre? Eu não sei. É esse o plano dele? Sim. Mas você não acha que também ele fica mais receoso, de subir porque o Vini não recompõe? Também é muita coisa, assim. Mas ele tem que aguentar e voltar. Eu acho que as mudanças que você citou, Danilo, os dois Danilos, né? Basicamente, entre os dois Danilos, saiu o Ibanez e o Paquetá, eu faria. No ataque, contra o Haiti, eu acho que não vai fazer muita diferença você mexer ali no trio ofensivo. Até poderia deixar o Igor Thiago mesmo, para ver se ele faz um gol. Você não prefere o Pereira ou o Magalhães? Oi? Vocês não preferem o Léo Pereira ou o Magalhães? O Magalhães não. Prefiro, bota o Léo Pereira aí. E o Bruno Guimarães tinha sentido um pouco, né, também. Exato, ele sentiu. Sentiu. Inclusive eu tava lendo que essas duas lesões... Eu tava lendo que o boato era que o Endrick ia ser a última substituição, mas ele não conseguiu botar o Endrick porque o Bruno Guimarães sentiu e teve que substituir ele. Mas aí também é historinha depois pra boi dormir, né? Exato, pode ser, exatamente. Ele ia tirar quem? Provavelmente. Sim. Mas não colou muito, né? Enfim. Então a substituição, a nossa, a gente trocaria o Paquetá pelo Danilo Santos. Então, nessa formação, As duas lesões que a gente teve ali no setor as duas lesões que a gente teve ali no setor direito, ali, né? O Militão provavelmente seria o titular, ou o Wesley.
tá prejudicando bastante a gente agora, né? Muito. Desse lado direito, mas Foi um erro, então, vamos não ver o que chamar vai o dar. Vitinho e o PH? É difícil também, né? O PH, pelo menos, eu acompanho de mais perto, tava numa fase pavorosa no Vasco. Não tava também merecendo ser chamado, não, mas a gente tá claramente sem solução para lateral direita. Nessa É. formação aí que tá agora, eu sou mais até botar o Rafinha na esquerda, o Vini no meio e o Mas eu vou te Matheus falar, Cunha na realmente, direita. o Vini não funciona no meio. O Vini, ele assim, ou então o Ancelotti é maluco e manda ele ficar colado na linha aqui na ponta esquerda, assim, porque o mapa de calor dele é ele receber a bola aqui colado na lateral e todas as vezes ele recebe a bola aqui, pô. Ele só participa do jogo na ponta esquerda, ele não faz mais nada em campo. Algumas vezes ele buscou aqui o negócio por dentro, mas tu vê que ele não vem construir desse lado, né? Se você for ver o Sim. Rafinha, o Rafinha, ele, né, correu para lá, ele deu passe aqui pelo campo todo, né? Ele foi uma hora lá, foi uma hora cá, foi uma hora lá, foi uma hora cá. O Paquetá, que era o outro ali, que eles ficavam alternando de posição, caiu muito mais pela esquerda, mas isso aqui, então, assim, eu entendo mas todas as críticas sim. ao Rafinha. Eu tô muito fechado em largar de mão do Rafinha, tipo assim, também não vejo muito mais motivo para defender, porque ele não corresponde tanto assim, e acho as declarações dele, a postura dele meio merda, mas assim, se você pensar o Rafinha, quando ele cai pela direita, porra, ele tá aqui pela direita, quem normalmente tá com ele aqui vai ser mais o Bruno Guimarães, que é um cara que não é tão ofensivo quanto o Paquetá, e, porra, o lateral dele é o Ibanez, que é o lateral direito, assim, o que você vai construir ali? Mas o que que eu acho, assim, principalmente, por exemplo, em jogo não sei se o Haiti vai vir tão fechado assim, eu acho que o Haiti vai vir pro jogo franco, mas, por exemplo, a Escócia vai vir fechadinha contra o Brasil, provavelmente, pra garantir a Sim. classificação. Porra, cara, eu deixaria, assim como eu falei, o Rafinha na ponta esquerda ali, o Vini talvez pelo meio e o Matheus Cunha pela direita, porque vai estar fechado e a gente não tem profundidade, os laterais não sobem. Então acho que a gente precisa, por exemplo, de um canhoto do lado esquerdo, que seria o Rafinha, para conseguir jogar a bola na área, porque o Vini assim não vai, o Vini a jogada do Vini é puxar para o meio e tentar chutar. A gente não tem muita jogada de profundidade, Então, nem pela mas direita nem pela esquerda. eu Entendeu? acho que se você bota o Vini Júnior aqui, nessa região aqui, Ele é ele um não cara tem mais drible, pô. Entendeu? mas Eu eu acho não que sei se ele é tão cara do drible curto, assim, de, vamos supor, ele vai receber e vai vir um volante e um zagueiro no cangote dele, ele é muito mais um cara de receber e acelerar e driblar na Ele precisa velocidade. de espaço, né? Ele precisa de um pouco mais de espaço, eu acho. Assim, acho que, por exemplo, o Rodrigo e o Estevão, eles conseguem mais dar aquele driblezinho de futsal. De, porra, dar uma cortadinha. Até o Luiz Henrique acho que consegue um pouco mais. O Vini Júnior, eu já não sei se ele consegue tanto jogar aqui num jogo que vai ficar mais físico. De repente ele vai receber a bola de costas. Porque pode ser, eu entendo o que você no tá falando. assim, no outro jogo, por ele exemplo, precisa. ele fez o gol, mas ele só deu uma finalização no jogo todo. Uma outra opção é deixar, assim, é o que a gente sempre fala e a gente não entende, mas assim, deixar o Endrick, né? O Endrick chuta muito de fora da área, tem a finalização excelente, assim. Então, O Matheus tem que Cunha ter ele. também. Matheus Cunha também. Eu acho isso assim, eu acho que o Ancelotti tinha que só tentar, de alguma forma, eu não sei se é o Ancelotti ou se é o Vini, mas um dos dois, eles precisam chegar ali e falar assim, cara, só não dá para ficar parado na esquerda. Tu até pode não voltar, mas tu tem que andar aqui em algum lugar do campo, tu tem que se movimentar para dar opção, porque senão, assim, por mais craque que o Vini Júnior seja, tu fica previsível, pô, porque tu só vai receber a bola ali. Quando o Brasil, ainda mais sabendo que o Brasil aqui ele tem o Ibanez na lateral direita. Aí o Casemiro que não vai sair correndo com a bola. O Bruno Guimarães também não é um cara muito de arrasto, não vai sair correndo com a bola. O Douglas Santos não sobe. Se o Brasil pega a bola em qualquer lugar do campo aqui, todo time adversário sabe que basta que corre 2 para cá, porque a bola vai vir aqui no Vini Júnior. Porque Sim. se a bola ficar aqui, vai estar o Rafinha sozinho, e não sei o que lá. Tipo assim, se você botar aqui o gol do Marrocos contra o Brasil, não que seja, não vou dizer que jamais foi culpa do Vini Júnior nesse gol, mas quando a jogada começa, porra, tipo assim, a bola tá aqui, né? Aqui tá um pouco depois, mas a bola tá aqui tem Paquetá e Ibanez aqui. Pô, onde é que tá o Rafinha já depois de ter corrido? E olha onde é que tá o Vini Júnior, mano. Como é que essa bola chega aqui? Quem é que vai levar essa bola daqui para lá? Se a bola tá aqui com o Ibanez, Paquetá recebendo de costas, o Rafinha tá aqui e aqui. A jogada vai sair do Ibanez e do Paquetá? Acho difícil. Então, assim, ele precisa, em algum momento, se mexer mais, assim, no campo. Porra, porque aqui, tanto ele quanto o Rafinha estão muito longe da jogada. Assim, o Paquetá perde a bola aqui, o Igor Thiago tá lá na frente.
porra, isso aqui é absurdo, pô. Isso aqui tá 60 metros da bola. Pode ser que tenha aquela coisa do tipo, quando o Guardiola jogava, ele mandava ficar aberto, que é o posicional, entendo. Mas ele não pode passar o jogo todo assim. O Rafinha se mexe para lá e para cá, também não cria muita coisa dessa forma. Mas o ataque do Brasil, como time, fica muito previsível, porque sabe que aqui desse lado não vai fazer nada. Então, o que você precisa fazer? Você força a bola para vir para cá, você reforça um pouco a marcação ali no Vini Júnior, ele vai tocar a bola para trás, quando a bola chegar aqui, você rouba. E sai o gol. Porque, porra, isso aqui foi brincadeira, assim, tipo... Né? Então, não sei. Ele tem comportamento de Messi e Mbappé, sendo que ele não é o Messi, ele não é o Mbappé. Eu acho que é um pouco isso também. E assim, para mudar... A postura da seleção em geral é ruim. Para não dizer que a postura em geral, a Rafinha também. Quando você fala a postura do Mbappé, fica muito ruim, assim, porque o Mbappé é um pouco pior, né? Mas, assim, acho que o comportamento, né, que você fala, a participação dele em campo, é uma participação de Mbappé... Eu tô falando participação... eu tô falando participação defensiva, né? O jogo coletivo dele. Não tem responsabilidade de marcar. Exatamente, tô falando de jogo coletivo. Eu nem falo só defensivo. Por motivos diferentes. O Mbappé... Eu falo até ofensivo. Vocês entenderam, o Mbappé não quer... E eu falo até ofensiva também, porque assim, todo mundo ali fica meio que trabalhando a bola, né? O Paquetá toca pro Guimarães, o Rafinha roda, a bola vai pra lá pra cá, e o Vini Júnior tá o tempo todo parado, assim, pra bola chegar nele e ele acelerar, e driblar, e partir pra dentro, tudo bem, pô, ele é bom no contra um, não sei o quê, mas eu não acho que hoje ele tem o aproveitamento, a capacidade e né, tipo, a decisão de terminar, tá ligado? As jogadas, de decidir tanto assim. Então, acho que ele teria que se esforçar um pouco mais e ser um pouco mais envolvido no jogo. Boa. Beleza? Mas Então, vamos para ver fechar, o que palpite acontece para aí amanhã. contra o Haiti. Cara, eu vou de 2-0. Você comedido. Eu vou 3-0. 2-0 é um placar para ficar um pouco irritado, né, não? Com certeza. Com certeza. Exatamente. Eu tô nessa, tá? A Copa das Surpresas, eu tô nessa aí. Vamos ver. Eu vou ser um pouco mais generoso. Acho que amanhã vai ser uns 5-0, assim, porque quando o time é meio perninha, assim, às vezes ele quer golear, que é para dizer assim, pô, falaram que a gente era uma merda, vão falar que Portugal e Espanha empataram, não sei o quê, e acho que vai ser 5-0. Boa. Então, bom. Beleza, então? A gente volta a se reunir aí. Beleza, então. Depois. Valeu, galera. Beleza. Valeu, rapaziada. Valeu. Abraço. Obrigado pela audiência.